Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula, aula 4, que é a aula que fala da moderna gestão de pessoas. Nós falamos em uma das aulas, creio que foi na aula 1, sim, foi na aula 1, sobre a teoria científica, a teoria clássica, que tudo foi mudando gradualmente. E na última aula, aula 3, nós falamos da cultura organizacional. Lembra que a cultura organizacional são os princípios, os valores, a identidade, as crenças daquela organização? Então, agora nós vamos falar da moderna gestão de pessoas. Lá na cultura organizacional, nós falamos que a identidade, os princípios, eles podem ser passados de geração em geração, mas não pode deixar de modernizar, não pode deixar de trazer coisas novas para a organização. E justamente na moderna gestão de pessoas, nós falamos sobre isso. A moderna gestão de pessoas, ela tem como intuito inserir os colaboradores na organização de forma que eles venham participar mais. Participar de que forma? O trabalho já é desempenhado normalmente, né? As funções, as atividades que eles têm que seguir, mas tem uma diferença. Algumas pessoas, algumas empresas, elas não permitem que as pessoas que trabalham na organização opinem. Apenas o alto escalão da organização pode opinar. Na teoria clássica, na teoria científica, eles, tanto Fayol quanto Taylor, acreditavam que as pessoas tinham que ser subordinadas e obedecer sem poder argumentar algo. E agora não, agora nós temos uma moderna gestão de pessoas, onde as pessoas podem opinar. É aí, nessas opiniões, nessa colaboração, é que existe as criatividades, as novas ideias, é que as pessoas são motivadas, é exatamente nesse momento. Só que para isso, a, a empresa que quiser inserir essa nova gestão de pessoas, essa moderna gestão de pessoas, ela tem que estar apta a mudanças e ela tem que aceitar os erros, porque nem sempre as opiniões ou essa inserção das pessoas colaborando vai trazer resultados positivos, mas pode ter certeza que vai trazer mais resultados positivos do que negativos. Agora, a empresa não querer nunca errar e sempre colher bons resultados é quase que impossível. Sempre tem os erros, sempre existem as adversidades. Então, por isso, a empresa ela tem que estar preparada, ela tem que ser uma empresa que tenha maturidade para entender que erros podem acontecer, no início vai ser difícil, mas depois tudo vai se encaixar, tudo vai acontecer como deve ser, como de forma que possa colaborar, que possa trazer crescimento. Então, essa moderna gestão de pessoas, ela tem o intuito de fazer com que as pessoas se tornem participativas. Vamos a um exemplo? Uma concessionária de Anápolis, eu não vou citar nomes porque eu trabalhei, mas essa concessionária, ela começou a tentar colocar uma moderna gestão de pessoas. E essa moderna gestão de pessoas que ela tentou inserir na organização, ela propiciou que todas as pessoas tivessem alguma margem de lucro, mesmo se não fossem vendedores. Então, ela fez uma forma, uma planilha que foi feita pela contabilidade, pela gestão de pessoas, gestão financeira da organização, que pudesse dar uma margem de lucro a todas as pessoas que de forma direta ou indireta contribuíram com aquela venda. Então, aconteceu nessa concessionária um caso em que havia uma oportunidade de venda e durante uma conversa informal de um possível comprador, da pessoa que estava interessada em comprar aquele produto, a pessoa que trabalhava no cafezinho, ela ouviu uma conversa que se fosse trocado algo naquele produto, ele não discutiria e levaria pelo mesmo preço. Não discutiria em abaixar
o preço, ele levaria pelo mesmo preço. Essa conversa foi uma conversa informal que duas pessoas interessadas em comprar o produto tiveram. O que aconteceu? Como não existia essa rotatividade e essa troca de informações e essa colaboração, essa pessoa que trabalhava no cafezinho imediatamente foi e falou isso para o gerente. O gerente comunicou o vendedor e falou: pode trocar determinada peça desse produto e não abaixe o preço. Não tente manter o preço que é, porque a pessoa falou que não vai modificar que pagaria o preço se modificasse as peças. Pagaria o preço porque no conceito dele valeria aquilo que estava sendo pedido. Então essa comunicação rendeu a essa pessoa do cafezinho um lucro. Isso quer dizer que essa concessionária estava implantando, não sei como está agora, mas era o início de implantação de uma moderna gestão de pessoas, de forma que todas as pessoas, de forma direta ou indireta, participassem dos lucros da organização. Ela não levou o lucro total, mas ela levou uma margem até grande de lucro dividida com o vendedor. Talvez se ela não passasse essa informação, o vendedor não iria efetuar a venda da forma que foi efetuado, ou talvez nem efetuasse a venda de forma alguma. Então, viu como houve espaço para colaboração? Esse espaço para colaboração, ele tem que ser respeitado e ele tem que ser beneficiado. As pessoas provavelmente não vão fazer algo sem que não vejam um retorno. Então, se o funcionário ele tem a oportunidade de contribuir, ele vai contribuir, mas obviamente ele vai ter algum interesse no retorno de algo que vai ser proposto, de algo que ele ajudou. Então, suponhamos que uma organização ela produz tem a sua produção lá, uma fábrica de chocolates. E de repente, durante a produção, eles fazem, a gestão de pessoas faz reuniões periódicas e durante essas reuniões ela pergunta para os funcionários de fábrica: se vocês fossem modificar alguma coisa na embalagem desses produtos, o que vocês fariam? Vocês acham que uma pergunta dessa não é importante? É importante. Por que é importante? Essas pessoas elas estão ali trabalhando na embalagem dessa fábrica. Então elas trabalham com essa embalagem dia a dia. Então elas conseguem visualizar muito mais os erros e acertos, os pontos positivos e negativos dessa embalagem, às vezes mais do que quem criou a embalagem. Quem criou a embalagem, ele pensou no melhor naquele momento, mas ele não conviveu embalando aquilo diariamente. Então, aquela pessoa da produção, se ela tiver liberdade para opinar, para falar a opinião dela, ela pode sim contribuir. E isso já aconteceu em uma fábrica de chocolates, isso é verídico, uma fábrica de chocolates do Brasil. Eu não me recordo a marca, estou confundindo a marca, na verdade, então prefiro não falar. A marca mudou a embalagem daqueles chocolates de caixinha, aquela caixinha de bombom, ela mudou porque um funcionário opinou e disse que se mudasse, se melhorasse, se mudasse aquela embalagem, ficaria mais fácil, gastaria menos tempo para embalar e ficaria mais protegido, não ficaria tão vulnerável, porque ficaria totalmente lacrado e não só torcido, né, a embalagem, torcido de forma que qualquer um pudesse abrir. Então foi uma contribuição extremamente relevante. Essa contribuição, ela foi feita exatamente porque, mesmo naquela época, não é algo novo, mas mesmo naquela época, essa empresa já tinha essa cabeça, essa mentalidade de dar margem ao funcionário para que ele exponha a sua ideia.
Nós dizemos aqui que é importante inserir o colaborador, que ele possa ter participação. Aí, muitas vezes, os alunos, é comum os alunos questionarem, professora, mas essa contribuição, ela pode ser uma contribuição desordenada. Essa contribuição pode virar bagunça, professora. As pessoas podem, só o simples fato de ter uma visita de alguém da gestão de pessoas, as pessoas já começar a comentar, a falar coisas aleatoriamente. A gestão de pessoas, ela tem o papel de fazer essa análise, de trabalhar com isso, e justamente através desse papel, dessa análise, já foram feitas várias experiências que deram certo, outras que fracassaram. Exatamente por isso, hoje é feito de forma ordenada. Então, para que eu receba a opinião de um desses funcionários, para que eu dê liberdade para que ele participe, para que ele tenha participação nas propostas da organização, eu tenho que ter uma data, eu tenho que ter uma visita periódica naquele departamento, eu tenho que ter uma pauta a ser discutida, eu tenho que avaliar a reclamação dele, eu tenho que anotar, não simplesmente ouvir. De repente eu ouço uma ideia extremamente criativa, eu não lembro mais quantas ideias eu ouvi em conversas informais dentro da organização. Então eu não consigo gravar. Naquele momento eu gravo, mas depois eu não gravo mais. Então eu tenho que anotar e tenho que verificar se realmente aquilo condiz, conversar com alguém especialista para que ele veja realmente se aquilo pode ser algo bom para a organização. Voltando ao exemplo lá da embalagem, provavelmente eles conversaram com alguém sobre isso, algum gestor, algum engenheiro de embalagens, né, algum desenhista, para verificar se isso era vantajoso ou não, fizeram experiência, quanto vai gastar na nova embalagem, vai ser viável, a contabilidade ela faz o custo, quanto que era gasto e agora quanto que vai gastar, qual vai ser o retorno. Caso essa criatividade, essa inovação precise de um material, de um maquinário novo, até quanto tempo que isso vai trazer retorno à organização, esse dinheiro que vai ser investido. Então, tudo isso tem que ser analisado. Agora, o que não pode é deixar que oportunidades dessas passem desapercebidas. O importante é que tudo que seja falado, seja pautado e seja dado atenção. Nós precisamos ser mais atenciosos a qualquer colaborador, independente da sua função dentro da organização, é necessário que tenha essa apreciação, essa conversa, essa comunicação aberta, de forma que essa pessoa se sinta importante dentro da empresa, se sinta produtiva, sinta que possa contribuir para chegar aos objetivos da organização, e assim nós vamos ter pessoas mais motivadas, pessoas mais promissoras. De repente, alguém que deu uma ideia dessas, você pode pensar, poxa, essa pessoa pode observar que às vezes ela é uma pessoa que sempre está desenvolvendo ideias novas. Quem sabe ela não pode ser uma nova gestora de produção ou uma controladora de produção, ela pode subir de cargo, pode ser uma pessoa que você leve a um treinamento. Então, a moderna gestão de pessoas, ela valoriza as pessoas. Valorizando as pessoas, eu dou margem para que essas pessoas sejam estimuladas e essas pessoas possam desempenhar funções cada vez mais de forma eficaz. Lembrando que a moderna gestão de pessoas, ela está sempre atenta aos novos talentos. Quantos talentos nós temos dentro das organizações? Às vezes as pessoas gostam de relacionar talento com nível de conhecimento.
Às vezes, muitas pessoas têm talentos e não têm um nível de conhecimento. Talvez se tivesse um nível de conhecimento mais elevado naquela área em que ela é talentosa, ela seria muito mais competente naquilo que ela faz. Mas talento é diferente, é muito diferente de conhecimento. Hoje em dia, nós trabalhamos com inteligências múltiplas, então nós sabemos que existem pessoas que desempenham inteligências diversas. Então, tem pessoas que já são habilidosas em uma única coisa, mas fazem aquilo com uma perfeição muito grande. Então, cada pessoa tem um tipo de inteligência. Cada pessoa desempenha esse tipo de inteligência, seja inteligência manual, seja alguma inteligência para escrever, para elaborar estratégias. Então, cada pessoa desenvolve esse tipo de inteligência e nós temos que valorizar isso. E a única forma de nós valorizarmos e descobrirmos, despertarmos esse talento, essas inteligências nos funcionários, nos colaboradores, é deixando com que elas tenham liberdade para trabalhar, para participar da organização. Então, a moderna gestão de pessoas, ela insere pessoas participativas, colaboradores participativos. Esses colaboradores participativos, eles sabem tudo que vai ser feito na organização. Eles sabem qual é a pretensão da organização futuramente. E para que eles sejam participativos e sejam motivados a colaborar, eles têm que ter alguma participação, como nós já dissemos, no lucro, algo tem que motivá-los. O ambiente de trabalho, os benefícios, as gratificações, as margens de lucro que eles podem tirar em algo que eles participaram, tudo isso motiva, tudo isso faz com que eles se sintam peças-chave dentro dessa organização, que eles sintam que eles estão contribuindo para que essa organização chegue a um determinado objetivo que foi planejado e que ele participou. Então, tudo isso nós temos que analisar quando nós falamos de moderna gestão de pessoas. É um desafio? É um desafio. Mas desde uma pequena empresa até uma grande empresa, nós podemos colocar isso em prática. Hoje em dia, é algo que é indiscutível, não dá mais para ficar com aquela gestão de pessoas antiga, aquele modelo antigo de gerir pessoas, onde existe o alto escalão da organização e tem o médio, o baixo escalão, onde o baixo não tem contato nenhum com o alto. Isso aí é coisa do passado. Isso aí não faz a empresa ser competitiva, isso aí não melhora a empresa. Até para a questão do marketing, da marca da organização, é importante, é extremamente importante que a pessoa participe. Quando a pessoa participa, ela sabe defender aquela organização, ela sabe fazer propaganda daquela organização e ela tem vontade de continuar naquela organização. Com isso eu evito a rotatividade. Existem empresas que contratam funcionários em grande quantidade quase todo mês, exatamente porque as pessoas entram, se sentem desmotivadas, os salários são fora do piso que se esperava, e tudo isso faz com que as pessoas desistam de trabalhar dentro daquela organização. Então nós temos que pensar em pessoas que queiram produzir junto, que queiram crescer com a organização, que queiram ser produtivas e que possam, de uma certa forma, ser um diferencial dentro dessa organização. Que essas pessoas possam participar dos lucros, participar das decisões e que elas possam ser preocupar com aquela causa, preocupar com aquela função, com aquela atividade, que elas possam se qualificar para sempre melhorar o desempenho dessa organização.
Então, com isso, nós fechamos mais uma aula, que é a aula 4, a aula que fala da moderna gestão de pessoas. Espero que vocês tenham entendido, conseguido captar todos esses argumentos que nós colocamos, porque a gestão de pessoas é exatamente isso, é esse entendimento na prática. Então, nós não podemos ficar muito focados em teoria, nós temos que tentar vivenciar como isso funciona na prática. Qualquer dúvida, aguardo vocês no fórum, nos chats, atividades vão ser postadas, nós esperamos a participação de todos. Lembrando que todo o nosso conteúdo, as nossas avaliações vão ser feitas de acordo com o que nós conversamos aqui, o que nós postamos na aula escrita. São todas voltadas à vivência do dia a dia, a essa prática que nós estamos tentando abordar com vocês. Até a próxima, aguardo vocês na próxima aula e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, a atenção de todos. Até mais.